nosso quadro Direitos e Deveres de hoje, nós vamos conversar sobre um assunto que tem entrado na mente das pessoas e tem sido conversado por milhares de pessoas. Nunca se falou tanto em ansiedade, depressão, né? E as pessoas têm percebido que isso tem atrapalhado de uma certa forma dentro dos locais de trabalho. E, ao mesmo tempo, a gente tem que olhar os dois lados, o direito, né, do trabalhador, mas também temos que ver o lado da empresa. E é por isso que a gente trouxe a Giovana Holanda, que é advogada trabalhista, para conversar com a gente sobre esse assunto. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Vanusa. Seja bem-vinda ao nosso programa, é um prazer estar recebendo você aqui. Obrigada. Bom, muitas pessoas perguntaram, muitas pessoas querem saber, mas uma das coisas que mais chama a atenção, uma pessoa com depressão, com quadro de depressão, ela pode ser demitida e de que forma, se caso ela for demitida, essa demissão tem que acontecer e o que tem que ser analisado? Bom, quando a gente fala de depressão, a gente tem que entender que a depressão ela é considerada como uma doença grave, assim como o câncer, assim como o HIV. Então, essas doenças graves, elas podem ser consideradas discriminatórias caso o empregador faça a demissão por conta da doença que está assolando aquele colaborador. Como é que a empresa pode fazer nesses casos? A empresa ela pode demitir se ela comprovar que aquela demissão não é em razão da depressão, mas em razão de um problema estrutural da empresa, de um problema financeiro, da empresa ter que reduzir ali seu pessoal. Nesse caso seria possível. Agora, se o empregado consegue, né, entrar na justiça e demonstrar que foi em razão de fato, né, da sua doença, aí ele tem uma indenização. Pronto, a gente está falando de indenização pela doença. E quando a pessoa entra saudável dentro do ambiente de trabalho e lá existem situações que causam, de uma certa forma, esse tipo de situação de saúde, da falta de saúde dessa pessoa. É plenamente possível que essa depressão ela ocorra dentro do ambiente de trabalho. Como? Com o excesso de metas, com a cobrança muito excessiva, com o ambiente com os outros funcionários não sendo um ambiente tão agradável. Então, nos casos em que a depressão ela for ocasionada dentro do ambiente de trabalho, além dessa indenização, também é possível que nós possamos pedir ali um reembolso de todos os gastos médicos que aquele colaborador teve e até uma pensão durante ali um tempo da sua vida em razão dele não conseguir mais trabalhar. Pronto, e aí a gente chama a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa. O que é importante se analisar? A pessoa entrou saudável, ela tem que atestar, né, um exame de que ela está apta, né, a estar naquele local de trabalho. O que pode ser observado nesse decorrer todo do tempo que a pessoa trabalha na empresa? O que a gente sempre fala, né, para os colaboradores? Você entra na empresa, se ao decorrer do seu trabalho, né, você está num quadro depressivo por conta do trabalho ou não, é necessário buscar ajuda psicológica. Acredito que aqui nós também temos que fazer essa conscientização para que tanto as empresas e os colaboradores, né, eles consigam se conscientizar para que nós possamos melhorar o ambiente de trabalho. O que esse colaborador ele pode fazer quando ele está, né, passando por essa doença? Buscar uma ajuda psicológica e aí, depois disso, ele vai, né, ali com seus atestados, se afastar do trabalho para melhorar. Durante os 15 primeiros dias, a empresa faz esse pagamento dele. A partir do 16º dia, ele já vai ser afastado pela Previdência. Ele vai ter direito ao auxílio-doença e, em caso de depressões mais profundas, realmente que o quadro não consiga se reverter, ele pode ser até aposentado por invalidez. A gente fala de depressão, mas outros quadros que estejam próximos dela, como, por exemplo, ansiedade. Ansiedade, burnout, todas essas doenças psicológicas, elas devem ser observadas pelo empregador, para que, caso ele venha fazer essa dispensa, não seja considerada discriminatória. Como eu disse, que não seja uma dispensa em razão da sua doença. Pronto. Outra coisa que chama bastante atenção é que, muitas vezes, o colaborador acaba se sentindo, de uma certa forma, retirado de algumas funções. Né? Funções estas que muitas vezes não vai trazer danos para dentro do local de trabalho. Isso também, através desta pessoa que está passando por um momento difícil dentro do local, ela pode se sentir, de uma certa forma, discriminada e procurar os seus direitos? Com toda certeza. Sabendo que aquela área que ela está trabalhando provavelmente não vai trazer danos nenhum para a empresa? Sim, é excluída. Possível. Esse sentimento de exclusão, né, essa discriminação, ela pode sim buscar a justiça e digo mais, pode ser que o trabalhador ele peça a demissão e ele consiga a reversão para justa causa, ou para a demissão sem justa causa na Justiça do Trabalho. O
que a legislação entende, né? As nossas decisões estão entendendo. Quando o trabalhador que está sofrendo depressão, ele pede a demissão, ele não está no exercício pleno das suas atividades. Então, às vezes, como ele não tem nem ânimo para trabalhar, pode ser que num momento ali de desespero, ele acaba pedindo demissão do trabalho. Mas a justiça considera que essa demissão é sem justa causa para que ele possa receber todos os seus direitos. Pronto. Essa pessoa que provavelmente não está declarado que essa pessoa está com depressão, mas ela já vem fazendo tratamento psicológico justamente pelos abusos. Sim. Nesse caso, que mesmo que não confirme que essa pessoa esteja nessa condição, mas que ela esteja abalada psicologicamente, pressionada, se sentindo abusada, ela também tem seus direitos? Tem. Nesses casos, a gente já vai para essa área do assédio moral dentro Sim. da empresa. Então, a gente já sai um pouco da depressão para ir para o assédio moral. Mas por isso que eu disse que é importante a gente fazer essa conscientização. Há dados que mostram que 65% entre as pessoas de 24 a 35 anos não querem relatar aos seus familiares e aos seus gestores que estão passando por processos, né, depressivos. Então, a gente precisa dessa conscientização para que tanto as pessoas do ambiente laboral quanto os gestores consigam dar melhores direcionamentos para esse colaborador. Quais são outras doenças que podem acometer uma demissão? Que sejam consideradas discriminatórias, nós vamos ter ali HIV, nós vamos ter câncer, o alcoolismo também, ele é considerado uma doença. Então, o lúpus, a hanseníase. Então, assim, todas essas doenças e outras características, caso você seja demitido em razão da sua raça, da sua cor, da sua orientação sexual, da sua orientação religiosa, todas essas discriminações, todas essas demissões, elas são consideradas discriminatórias e, ao ingressar no seu trabalho, você tem uma indenização. Doutora, no caso da pessoa que não estava com depressão, não está com ansiedade, mas ela começa a ter problemas de saúde, simplesmente se sentindo pressionada de alguma forma. Nesse caso, em que fato, por exemplo, ela pode ter outros direitos relacionados à empresa? Por exemplo, um certo afastamento, dias que não venham ser descontados? Nesses casos, quando ela está passando por algum problema interno da empresa, que a gente consegue demonstrar algum tipo de assédio, a gente pode fazer essa rescisão indireta, que é quando nós, como colaboradores, demitimos a empresa e ganhamos todos os nossos direitos. Se esse colaborador se sentiu, de uma certa forma, numa situação adoecida, e ele tem provas disso, como é que fica a situação? Aí ele deve ingressar na Justiça do Trabalho e, paralelo a isso também, ele tem que ir para o INSS para ver quais são os benefícios que ele pode ter durante aquele período assistencial. Ainda tem alguma informação que a gente possa levar para essas pessoas que se sentem, de uma certa forma, invadida profissionalmente? Muitas querem estar no seu campo de profissão, querem estar ali atuantes. Muitas saem do local de trabalho e vão atuar em outros ramos profissionais. E acabam, de uma certa forma, ficando aqueles gatilhos, aqueles toques. Até quanto tempo a pessoa pode entrar na justiça devido a uma situação como essa? Pronto, nós temos um prazo de até 2 anos após a saída do trabalho. Então, saiu do trabalho hoje, você tem até 2 anos para ingressar na Justiça do Trabalho pedindo qualquer indenização ou qualquer direito que não foi pago. Tá certo. Faltou alguma informação? Acredito que é isso, e fica aí a mensagem de conscientização para que a gente possa melhorar os nossos ambientes laborais. Verdade, né? Então, você que está assistindo o nosso programa, fica aí a dica da doutora, né? O melhor é conviver bem, estar Com bem certeza. nos ambientes, né? Poder realmente sentir. Inclusive, eu não fiz uma pergunta relacionada a colaborador e colaborador. Às vezes a empresa não dá a pressão, mas de repente existem colaboradores que criam situações dentro do local de trabalho. Por exemplo, como a empresa pode, de uma certa forma, se proteger de colaboradores abusivos com outros colaboradores? Fazendo um canal de denúncias. É a obrigação da empresa fiscalizar todo mundo, fiscalizar os gerentes, os diretores. Então, hoje, né, a melhor ferramenta que a gente tem dentro de uma empresa para que a gente consiga observar todos os cenários e para que não ocorra um assédio é realizando um canal de denúncias dentro da empresa. É porque tudo cabe dentro da empresa, né? É. Tudo é responsabilidade da empresa, Com dos seus certeza. diretores, colaboradores em geral.
é muito importante as pessoas ficarem conscientes que é a segunda casa, né? É. A pessoa tem que se sentir bem A onde gente está. passa mais tempo dentro da empresa, Verdade, às vezes, né? Verdade. Mas fica aí para a consciência de todas as empresas que estejam trabalhando. Não há coisa melhor do que você ser respeitado e valorizado como realmente tem que ser. A gente agradece de verdade. Quem Muito quiser entrar em obrigada. contato com você. Pelo meu Instagram, @GiovanaHolanda. Estou à disposição para qualquer dúvida da área trabalhita. Obrigada, tá? Obrigada. Gente, Direitos e Deveres, volta na próxima semana.